Depois do impeachment de Wilson Witzel, o novo governador do Rio, Cláudio Castro, tem o primeiro dia de expediente como titular do cargo hoje. Ele vai despachar internamente sem agenda pública. É isso, Paula? É isso, Roberto. Essa é a previsão, então, do primeiro dia de Cláudio Castro, ele que já estava no cargo interinamente desde agosto do ano passado, quando Wilson Witzel foi afastado pela Justiça. Cláudio Castro prometeu um pacto pelo futuro ao tomar posse e, em entrevista exclusiva à CNN Brasil, o novo governador elencou como prioridade o combate à pandemia. Castro é contrário ao lockdown e diz que é preciso conciliar saúde e emprego em uma aproximação aí com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver então o que ele diz sobre esse assunto. Que eu falo que eu sou contra o lockdown, mas não o isolamento social. Eu fiz um decreto hiper restritivo que a única coisa que eu não acredito é no lockdown total, porque as pessoas vão morrer de fome sim. Eu não acredito que é você acabando com os empregos e com a economia. Eu tenho dito que são duas vacinas que a gente precisa dar. Essa no braço e a outra contra a fome. O Estado tem uma questão fiscal duríssima para a gente abrir mão de arrecadação completamente, senão depois eu não tenho dinheiro nem para pagar médico, nem para comprar insumo. Então, assim, é uma conta que não fecha. Cláudio Castro também prometeu romper com o problema histórico da corrupção no Rio de Janeiro. Nos últimos 5 anos, o estado teve 5 governadores e ex-governadores presos e ainda viveu o impeachment de Wilson Witzel na semana passada. Na entrevista à CNN, Castro disse que vai evitar os erros do passado. Vamos ver. As pessoas acham que o Rio é o local, às vezes, onde nada vai dar certo. Que no Rio é só corrupção. Que no Rio as coisas começam e não terminam. E ao contrário, o Rio é a segunda economia do país. O Rio é um local onde os índices de violência melhoraram muito. A gente tem trabalhado desde o começo em aprender com os erros do passado. Eu montei toda uma questão de controladoria, compliance forte, tanto que de 28 de agosto para cá não se houve nada mais no Rio. Ano passado saímos de um déficit de 6,2 bi em agosto para fechar o ano com superávit na casa de 800 milhões e inscrevemos o menor resto a pagar desde 2014. Então, ano passado já tivemos um resultado administrativo surpreendente. Eu não tenho dúvida que daqui por diante o Rio vai só crescer. Bom, volto com você, Leandro Rezende. Como governador empossado agora, Castro já prepara algumas mudanças. O que a gente pode esperar no que diz respeito às pastas, às secretarias do Estado? Olha, Carla, como conversei hoje com integrantes aqui do governo do Rio de Janeiro, é de que o governador Cláudio Castro, agora não mais em exercício, né, governador de fato do Rio de Janeiro, está preparando aí uma reforma no seu secretariado, tendência de troca de 4 a 5 secretarias que devem nos próximos dias ser trocadas aqui no Rio de Janeiro, já mirando 2022. Cláudio Castro se coloca aí como um nome para disputar o governo do Rio em 2022, então está querendo abrir espaço para partidos que eventualmente possam fazer parte de uma base para ele aqui no Rio de Janeiro. Um outro ponto também, o governador está mudando de partido. Ele é do PSC ainda, que era o mesmo partido de Wilson Witzel, o mesmo partido de Pastor Everaldo, que foi preso durante as investigações sobre os esquemas de corrupção na saúde aqui do Rio de Janeiro. E pelo que eu conversei com essas fontes aqui do governo do Rio, pelo menos 2 partidos já pintaram aí como um provável, o possível, na verdade, destino de Cláudio Castro, o PSL e o PSD. São 2 partidos ali, o PSL, o partido pelo qual foi eleito o presidente Jair Bolsonaro e que ainda tem a maior bancada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Leandro, só para constar, aquela cidade que eu estava tentando me lembrar era Belford Roxo, realmente. Houve uma fila de mais de 18 horas em que os velhinhos ficaram lá aguardando, não conseguiram se vacinar porque as senhas acabaram em minutos. Também a gente mostrou aqui uma confusão bem grande que aconteceu por lá. Quer dizer, falta realmente uma organização, uma coordenação ali para poder atender essa população que vai em busca da vacina na sua hora até, né? Na hora adequada, que é a hora do grupo prioritário, como foi lá também em Belford Roxo. Agora, voltando ao assunto Cláudio Castro, Renata Agostini, a gente traz agora essa situação para um panorama nacional. Então, o que é que significa para o governo federal, né, essa posse de Cláudio Castro como governador agora definitivo do Rio de Janeiro? Ele que sempre vinha se mostrando aliado e alinhado com algumas ideias do presidente Bolsonaro.
A gente teve uma mudança realmente muito grande ali com a saída de Wilson Witzel, e isso já nos últimos meses, né, Carla? Agora se confirma, claro, né, o afastamento definitivo, Cláudio Castro como governador de fato, mas para o governo federal, para o Palácio do Planalto, essa mudança na forma como eles enxergam o Rio de Janeiro, ela já estava concretizada. O Wilson Witzel se elegeu ali no rastro do bolsonarismo, mas passou a defender posições antagônicas, a rivalizar muito com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele, quando passou a ser alvo da justiça, indicou muito isso como um reflexo justamente da disputa política. Ele deu ênfase a esse confronto que ele abriu com o governo federal até o fim, segue muito apegado, né, a essa postura que ele adotou em relação ao presidente Jair Bolsonaro, algo que difere bastante do seu então vice-governador, agora governador do Rio de Janeiro. O Palácio do Planalto tem, sim, Cláudio Castro na lista dos governadores que entende como aliados. Essa lista que não é muito vasta, ela é uma lista com poucos integrantes. Os governadores, desde o início da pandemia, intensificaram as críticas à condução do governo federal. O Rio de Janeiro, a gente teve essa situação bem específica, de um estado que estava distante e se aproximou a partir do afastamento do governador.